Existe uma cultura muito forte de tratar o jurídico como pronto-socorro, só chamar em caso de urgência e emergência. Ou seja, quando chega uma notificação de processo, uma fiscalização ou quando você está diante de uma demissão sensível. Se você faz isso aí na sua empresa, eu preciso te avisar. Você está usando o jurídico da maneira mais cara, só quando é tarde demais. E aqui está o ponto que muita empresa não percebe. O prejuízo não começa quando chega na mesa do advogado. Ele começa bem antes, dentro da rotina, quando a empresa opera sem critério, sem registro, sem protocolos. Eu sou Taliane Castro, advogada de empresas, e hoje você vai entender o custo invisível da reação tardia, o que uma rotina jurídica realmente precisa ter e quais os primeiros movimentos para tornar a sua empresa mais organizada, protegida e previsível. Porque eu até entro para defender, mas quem constrói a defesa é a rotina que a empresa vive todos os dias. Eu já vi muita empresa gastar muito mais com o caos em torno do processo do que com o processo em si. Dono para fazer levantamento de documento. O RH corre atrás de informação desencontrada. Lideranças viram testemunhas de um problema que ninguém organizou quando ainda estava pequeno. E no meio disso tudo, a empresa segue funcionando mal, porque a causa raiz continua lá, de pé. A empresa raramente perde só no tribunal, ela perde na rotina sem método. Quando a organização não tem padrão para jornada, comunicação, feedback, documentação, ela não faz prova daquilo que ela faz certo. E isso é decisivo, porque numa disputa, boa intenção não sustenta defesa e nem a empresa. O que sustenta é a coerência entre a prática, o documento e o comportamento da sua liderança. Então, de fato, o que é uma rotina jurídica inteligente? Muita gente acha que rotina jurídica inteligente é ter um advogado de plantão para qualquer dúvida a qualquer momento. Não é. Isso até ajuda, mas não resolve a base do problema da sua empresa. Rotina jurídica inteligente é transformar risco em processo interno. É fazer a empresa funcionar de um jeito que previna conflitos, organiza a decisão e deixa rastros confiáveis do que foi combinado, orientado e executado. Na prática, essa rotina costuma se apoiar em 5 pilares. Primeiro, mapeamento dos pontos críticos da operação, jornada, liderança, contratos, admissões, desligamentos, comunicação interna e políticas sensíveis. Segundo, definição de protocolos simples para aquilo que mais gera passivo. Terceiro, registro, não para burocratizar, mas para dar previsibilidade e ter provas aí na sua empresa. Quarto, cadência de revisão, porque o risco muda na medida que a empresa cresce. E quinto, treinamento de quem lidera, porque parte do problema jurídico nasce do comportamento e não do que está no papel. E aqui tem um ponto estratégico que muita empresa erra. Ela investe em ação pontual e acha que resolveu a causa. Faz uma palestra, manda um comunicado, atualiza um documento e pronto. Mas prevenção de verdade não depende de ação isolada. Depende de mexer na forma que o trabalho é organizado, como a pressão é distribuída, como as regras são comunicadas e como a liderança responde no dia a dia. E como identificar se a sua empresa ainda está no modo reativo? Bem, é simples. Você vai verificar se o jurídico só aparece em 4 momentos. Quando chega processo, quando existe risco de fiscalização, quando alguém importante vai ser desligado ou quando o contrato já deu problema. Se for assim, eu sinto lhe dizer, mas você não tem rotina jurídica. Você tem atendimento emergencial. Outro sinal. A empresa depende demais da memória das pessoas. Tá bem. Tá todo mundo doido. Ninguém lembra de nada. Sempre fizemos assim. Todo mundo sabe como funciona. Isso foi falado, foi combinado lá naquela reunião. Eu sei que isso parece agilidade, mas na prática isso é fragilidade aí para sua empresa. Porque aquilo que não está minimamente organizado muda conforme o humor do gestor, a pressão do mês. E tem um terceiro sinal que eu considero muito sério. Quando o dono ou a diretoria só descobre os riscos quando já virou um problema muito sério. Nesse estágio, a empresa já está atrasada. Rotatividade alta, ruído entre líder e equipe, horas extras recorrentes, retrabalho, advertência mal aplicada, cobrança fora de hora, contratação sem clareza de função. Tudo isso já são alertas que mostram vulnerabilidade. O jurídico inteligente entra antes do litígio
litígio, justamente para ler esse cenário com um alerta de gestão. A boa notícia é que construir essa rotina não exige criar um departamento novo, nem transformar a operação em burocracia. Exige começar pelos pontos de maior risco. E eu, estrategicamente, começaria assim. Primeiro, liste as 5 situações que mais podem gerar passivo hoje na sua empresa. Segundo, revise onde essas situações dependem apenas de fala, costume ou improviso. Terceiro, crie um protocolo enxuto para cada uma delas. Quarto, defina quem lidera a execução e quem acompanha. Quinto, estabeleça uma revisão periódica para corrigir falhas antes que virem problema grande. Isso pode significar, por exemplo, formalizar regras de comunicação fora do expediente, revisar a lógica de horas extras, padronizar feedback e advertência, organizar admissão e desligamento, revisar contratos mais sensíveis e incluir rotinas de checagem dos riscos psicossociais aí na sua empresa, principalmente agora que as alterações da NR1 começam a valer. Percebe? A lógica aqui não é complicar a empresa, é fazer a empresa parar de depender da sorte. Uma empresa que cria rotina jurídica inteligente, ela ganha clareza operacional e segurança contra processos. A liderança sabe até onde ir. RH sabe o que precisa registrar. A equipe entende melhor o jogo. Os conflitos diminuem porque a regra deixa de ser subjetiva e a diretoria para de decidir sempre no susto. Esse é o ponto que muda o patamar do negócio. A prevenção jurídica bem feita melhora a operação inteira. Não porque a empresa ficou mais criteriosa ou cheia de regras, mas porque ela ficou mais consciente, mais consistente e menos vulnerável ao improviso. Jurídica inteligente não é sirene de emergência, é estrutura de gestão. E se você espera o problema aparecer para só então procurar ajuda, você já entrou perdendo tempo, energia e margem. Então não deixe sua empresa ser refém do acaso. Se organizar hoje vale muito no mercado, especialmente num cenário em que gestão, documentação e riscos psicossociais estão sendo olhados com muito mais seriedade. E você já sabe, se gostou desse vídeo, é só se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar com outras empresárias que também precisam parar de agir no improviso. E eu vou deixar de presente para vocês aqui o link da palestra que eu fiz sobre as alterações da NR1 e formas de aplicar aí no seu negócio.